Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilidade? Bom, eu estou passando aqui para deixar aquele vídeo de revisão, tá, da Olimpíada Brasileira. Eu vou falar hoje sobre os temas botânica, zoologia e ecologia, tá? Então, eu vou tentar ser mais breve possível, porque nossos vídeos estão programados para ser 30 minutos meu e 30 minutos da Ana. Então, vou lançar muitas informações para vocês, tá? Então, depois posso às vezes falar um pouco mais rápido, mas depois vocês param, voltam o vídeo, para ficar um vídeo também mais curto, né? Não estender muito, beleza? Então, e qualquer dúvida também estou disponível a vocês, tá? Depois eu deixo meu número do WhatsApp. Vou colocar aqui, ó. Meu número do WhatsApp é 992778744. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem lá no WhatsApp sobre esses temas. E no meu Instagram também, lá no direct, @FabrícioMatosProf. Estou disponível a vocês, beleza? Então vamos lá, gente, sem perder tempo. Primeiro tema, botânica. Botânica, a maioria de vocês ainda não viram, acho que exceto o primeiro ano, acho que não viu ainda. O segundo viu pouco, eu acredito, não sei. E o terceiro já viu. O que tem que saber de botânica? Primeiro, dos 4 grandes grupos, nós temos aqui, olha, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. São 4 grupos de planta. Professor, o que é imprescindível saber sobre elas? A novidade evolutiva. O que surgiu em cada grupo? Tá? Isso que o vestibular gosta, ama cobrar. Então, por exemplo, olha, as algas. As algas verdes são ancestrais das plantas. Lembrando que a alga não está dentro do reino vegetal. A alga está dentro do reino protista, né? Junto lá com os protozoários. Logo, por que a alga não é vegetal? Porque ela não tem um embrião multicelular. Então, nesse momento aqui, nas briófitas, que são os representantes, os musgos, as áticas, os antóceros, são plantas muito pequenininhas. As maiores, espécies raras, têm 4 centímetros. Muito pequenininhas. E elas não têm raiz. O nome dela é chamado de rizoide, de tão pequena. Não tem folha, o nome é chamado de filóide ou filídeo. E não tem caule, o nome é chamado de cauloide ou caulídeo. Então é muito pequenininho. Nem essas estruturas básicas ela tem, ok? Então, qual que é a diferença dela aqui, professor? Elas são encontradas em ambientes úmidos. Por quê? Porque ela precisa, como ela não tem vasos condutores de seiva, a água e os nutrientes que ela precisa são transportados de célula a célula. Então, imagina se ela tivesse 2 metros, a água passando de célula a célula, demoraria um século para chegar até as folhas de cima. Então, essa é a característica das briófitas. Elas são seres muito simples. Lembrando também, outro motivo por elas necessitarem ficar em ambiente úmido é porque elas têm, os gametas são flagelados. O gameta vai nadando, ele tem flagelo que vai nadando até a oosfera para fecundar, ok? A próxima, beleza, então briófita não tinha nada disso, nada, briófita é bem simples. E qual novidade surgiu agora no grupo das pteridófitas? As pteridófitas são conhecidas popularmente aqui como a samambaia, as avencas, as cavalinhas. Muito comum, né? Ornamental, na casa da avó, na casa das nossas mães. E o que surge nas pteridófitas? Vasos condutores de seiva. Então, caiu no vestibular, caiu na prova lá na UBB. O que surgiu? Os vasos condutores surgiram em qual grupo de plantas? Pteridófitas, tá? Então, surgiu. E quais são os vasos condutores de seiva? Vamos lembrar, nós veremos aqui. É o xilema e o floema. O xilema transportando a seiva bruta, que são água e sais minerais, e o floema transportando seiva elaborada, tá? Também chamado de líber, transportando água e açúcares, tá? Aminoácidos. Então, além de surgir vasos condutores de seiva, surge raiz, caule e folha. Nós vemos lá, né? Olha que nas pteridófitas tem raiz, caule e folha, normal. E o esporófito é a fase dominante. Como assim, professor? Olha o termo, esporófito. Fito vem de planta e esporo vem de esporo, tá? Então, é uma planta que produz esporo. Todo mundo já viu, embaixo das folhas da samambaia, ela apresenta umas estruturas. Imagina aqui, ó, tem a folhinha da samambaia aqui. Nossa, que linda minha folha. Quase um Van Gogh aqui. E ela tem vários pontinhos embaixo da folha. Muitas pessoas pensam assim, nossa, a planta está doente, está com problema. E não, isso aqui são chamados de soros.
tá? Ou os esporângios, aqui é uma cápsula cheia de esporos que amadurecem e são liberados, tá? No ar. E aí, se caem esses esporos, quando eles caem em ambiente úmido, eles vão produzir um gametófito, que é uma estruturinha parecendo um coração, chamado de protalo. E uma nova pteridófita vai nascer ali. Tá? Então, a gente fala que é o esporófito dominante, porque a planta que produz esporo é a planta que a gente está vendo ali, é a planta adulta. Nas briófitas, o esporófito, as plantas aqui nas briófitas, ela tem assim, é o gametófito que é a fase dominante. O gametófito está aqui, e aí depois nasce outra estrutura em cima do gametófito, só na fase reprodutiva, que é o esporófito, que nasce com uma cápsula aqui. Depois esse esporófito libera os esporos aqui, ele morre. Então a gente fala que o gametófito nas briófitas é a fase dominante e o esporófito é a fase passageira. Já nas demais pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, é o contrário, tá? A exceção é a briófita. Nas outras, todas, o esporófito, ou seja, a planta que produz o esporo, é a planta mãe, a planta que fica todo o ciclo. E o gametófito é a fase passageira. Beleza, então o que surgiu nas pteridófitas, vasos condutores, raiz caulifolha e o esporófito é dominante. Nas gimnospermas, falou de gimnosperma, olha, o próprio nome já diz, gimno vem de nu e esperma vem de semente. Então é uma semente nua. Então, na gimnosperma surgem as sementes, tá? É importantíssimo. Olha, a semente. Qual a função da semente, professor? Porque até então, nas briófitas e pteridófitas, não tem semente. A semente é muito boa porque ela protege o embriãozinho lá dentro e auxilia também na dispersão. Um passarinho vai se alimentar da semente, por exemplo, a gralha azul, que é muito comum de pinheiros, ela se alimenta da semente, do pinhão, e carrega. Muitas vezes ela enterra em outros lugares, ou muitas aves se alimentam e saem nas fezes dele, então acaba dispersando isso, tá? Então a semente é uma novidade evolutiva encontrada nas gimnospermas. Beleza? Então, exemplo, é o pinheiro, a araucária, a sica, lembra aquela planta que tem jardins, tá bom? Mas o mais comum é falar da araucária e dos pinheiros, árvores geralmente encontradas na região sul aqui do Brasil, tá? Aquela árvore de Natal também, né? Só lembrar delas. E a angiosperma, professor? Angiosperma, você olhou uma planta, viu que ela tem flor e fruto? Já sabe, é uma angiosperma. Ah, professor, então é acerola, tem fruto? Angiosperma. Ah, abacate, tem fruto? Angiosperma. Ah, pera, é fruto? Angiosperma, tá? Mostrou flor e fruto, novidade das angiosperma. Por quê, professor? Como a gente sabe aqui, ó, pelo nome, esperma, lembra lá que eu falei ali da gimnosperma? Significa semente. E anjo significa urna. Ou seja, é uma semente que está dentro de uma urna. Que urna é essa? É o próprio fruto, ok? Então, é imprescindível saber essas novidades evolutivas de cada grupo. Próximo, vamos passar para o próximo agora. Voltando aqui um pouquinho, voltando lá, eu comentei aqui, ó, no grão de pólen também, pessoal. Grão de pólen surgiu nas gimnospermas, tá? É importante saber, o grão de pólen, para auxiliar na polinização lá, tá bom? E geralmente a polinização das gimnospermas, como ela não tem flor atrativa para uma abelha pegar o néctar, a polinização é feita pelo vento, é a anemofilia. Anemo vem de vento. A anemofilia, o transporte pelo vento, tá bom? E aí, essas gimnosperma e angiosperma, como elas têm semente, nós chamamos elas de espermatófitas, tá? Porque elas estão no grupo das espermatófitas, porque elas possuem semente. Olha aqui, eu já até peguei uma questão aqui, olha, da OBB, acho que 2020, ano passado, ou do ano retrasado. Eu peguei 3 anos, eu observei o que eles cobraram, tá? E eu fiz essa revisão para vocês. Olha aqui, ele mostrou essa flor, uma planta com uma flor. Com base nas características, você poderia determinar que a planta é classificada como? Opa! Se tem uma flor, logicamente que ela é uma angiosperma. Olha só a importância de saber lá as novidades evolutivas. E aí, ainda ele perguntava aqui, ó, então nós estamos entre a D e a E, mas ele falou angiosperma monocotiledônia ou dicotiledônia. Existe uma diferenciação dentro do grupo das angiospermas entre mono e di, ou eudicotiledôneas. Qual a diferença? Uma das diferenças mais simples para a gente conseguir observar é na folha, na nervura das folhas. Nas monocotiledôneas, por exemplo, milho, na palmeira,
as folhas aqui, ó, elas têm uma nervura paralelinérvia. O que é isso? Olha, as nervuras, elas seguem um padrão, tá? Ó, um padrão único. Aqui, ó. Olha, elas são paralelas. Ó, todo mundo, ó, no mesmo sentido. Já nas eudicotiledôneas, as nervuras, olha, elas não são paralelas. Elas têm aqui, ó, elas fazem isso aqui, ó. Elas misturam, olha. Elas têm, olha, aqui, isso aqui, ó, nervura aqui. Então, elas podem ser ramificadas. A gente fala de reticuladas, tá? Ou reticulinérvia. Essa é uma característica interessante para a gente conseguir diferenciar. Até porque aqui a gente conseguiria só diferenciar por isso. Pelas nervuras da folha aqui, olha, por não ser paralelas, eu conseguiria saber que se trata de uma dicotiledônea. Então, a resposta correta seria a letra E. O exemplo também de milho. Milho é uma monocotiledônea. Como eu posso diferenciar também outra característica, professor? Pela raiz. Lembra que nas monocotiledôneas, a raiz é cabeleira, a gente fala. Lembra a raiz da cebolinha? Todo mundo já comprou cebolinha, né? A raiz é toda fasciculada ou do tipo cabeleira. Nas dicotiledôneas, a raiz é pivotante. Ou seja, ela tem uma raiz principal, tá? E aí pode surgir outras aqui, mas ela tem uma raiz principal. Isso nas eudicotiledôneas, ok? Agora, sobre polinização. Nós sabemos que as angiospermas, lá nas angiospermas, como elas apresentam flor, a flor é o órgão reprodutivo das plantas. Ah, quando tu entrega uma flor para uma pessoa, é o órgão reprodutivo da planta? Sim. E a flor, ela tem os estames, que são estruturas masculinas, onde tem uma cabecinha lá que apresenta a antera, e essa antera, ela produz os grãos de pólen. E nós temos o estigma, que é a parte do meio ali, a região feminina, tá? Então, quando a abelhinha, ou pode ser vários animais que podem fazer esse processo, vão até ali, eles estão fazendo o mecanismo de polinização, que é a transferência de pólen de uma planta, de uma flor, para outra flor. Com certeza, geralmente da mesma espécie, tá? Então, assim, olha, polinização, ela pode ser artificial. Quando é artificial? Quando é executada pelo homem. Ah, eu peguei uma flor, olha, de uma espécie lá, ela é uma margarida, eu peguei uma branca e eu quero, olha, eu achei uma que é vermelha. Eu vou misturar. Naturalmente, elas não se misturam, mas eu vou pegar o pólen lá da branca e colocar na vermelha. Ou seja, eu estou fazendo uma polinização artificial. Mendel fez isso com as ervilhas, lembra lá? Ele pegou a flor de ervilha amarela com a de verde, mas ele abriu a flor lá e colocou o grão de pólen artificialmente. Mas de maneira natural, o que pode acontecer? Quando acontece pelo vento, quando o vento bate, por exemplo, como eu falei, lá nas gimnospermas, são plantas que não têm flor, né? Só tem os estróbilos lá, que a gente pendura na árvore de Natal. Quando o vento bate e joga aquele pozinho, o grão de pólen, pode chegar em outros estróbilos. Então, a gente fala que é por anemofilia, quando é pelo vento a polinização. Quando é por insetos, a gente fala de entomofilia. Você vê que todo mundo termina com filia? Olha, entomo, vem de entomólogo, é o cientista que trabalha com insetos. Aves. Ah, quem trabalha com aves é o ornitólogo. Olha, então, aqui é ornitofilia, quando é polinizada, por exemplo, por um beija-flor, tá? Por uma ave. E morcegos. Nossa, professor, tem planta que é polinizada por morcegos? Sim, tem plantas que liberam um odor fétido e atraem morcegos. Isso também é chamado de quiropterofilia. Quiroptero aqui, ó, vem lá de morcego, tá? Então, são esses vários mecanismos de polinização que podem ser encontrados. Beleza. Agora, o fruto. Lembrando, o que é o fruto? O fruto é o ovário desenvolvido de uma flor. Eu tenho uma flor aqui, por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma flor. Que flor maravilhosa. E o ovário dela tá aqui, ó. Essa região aqui. Então, quando o grão de pólen chega aqui e vai fecundar, esse ovário aqui, ele estende através de hormônios, a gente vai ver depois até de hormônios vegetais, tá? Tem a auxina também, que auxilia nesse processo. Aumenta de tamanho esse ovário. E esse ovário, quando aumenta de tamanho, forma um fruto, por exemplo, tá? As folhas vão cair e aí forma um fruto. O tomate, por exemplo, é um ovário desenvolvido, tá? Então, para que serve o fruto? Para proteger a semente ali dentro e também para dispersão da semente. Como dispersão? Ah, professor, Fabrício, eu vou comprar
Imagina, veio um caminhão de laranja lá de São Paulo. Geralmente produzem laranja lá em São Paulo. Veio aqui em Campo Grande. Eu peguei, espelhei a laranja e joguei a semente aqui. Olha só a distância que essa planta mãe que estava lá em São Paulo que produziu essa laranja, olha onde a semente dela foi parar. Por causa dos animais que se alimentam dela. Isso eu estou incluindo o homem como animal que faz isso. Mas vários outros animais também fazem, tá? Então, a dispersão pode ser feita por animais, como eu dei esse exemplo. Pode ser feita pela água também, tá? O coco. O coco, às vezes, ele cai lá no mar e ele pode ser disperso. A água vai levando até ele chegar em outro lugar, lá num pedaço de areia lá, e acaba nascendo, germinando. Pelo vento também. O fruto, não sei se vocês já viram aquele lá, agora esqueci o nome dela. Que quando você sopra assim, ó, sai um monte de estruturinhas brancas, né? Agora erva de leão, dente de leão. Aqui lá são frutos também, que são dispersos pelo vento, tá? Então, tem esses mecanismos, importante saber. Tá? Lembrando que nós temos os pseudofrutos, por exemplo. O morango é um pseudofruto, é um falso fruto. O abacaxi é uma infrutescência. Cada quadradinho daquele do abacaxi é um frutinho, tá? Por exemplo, o caju, ele é um pseudofruto também. Por quê? Na verdade, o caju, a semente, aquela estrutura dele lá, a carnosa, não é o fruto. Aquilo lá vem do receptáculo, ou seja, não originou do ovário, originou do receptáculo. O que origina do ovário mesmo, no caju, é aquela castanha de cima, onde está a semente dentro, tá? Então, tem esses mecanismos também. Tem alguns frutos que são pseudofrutos. Agora, tomate, laranja, são frutos realmente, porque vieram do ovário desenvolvido da flor. Next. Raízes tuberosas. Bom, raiz, qual a função da raiz? Absorver nutrientes. E aqui as mais cobradas, geralmente, são as raízes tuberosas. A gente tem que saber quais são as raízes. O que é uma raiz tuberosa? É uma raiz que armazena amido, que armazena nutrientes como reserva para ela. E muitas vezes esses nutrientes servem como alimentação para o ser humano. Um exemplo aqui, a cenoura é um exemplo de raiz tuberosa, a beterraba, a mandioca, tá? A batata doce também é uma raiz tuberosa. Só não confunda, porque muitas vezes eles colocam a batata inglesa. Aquela batata inglesa do Mac lá, a batata inglesa ela é um caule, não é uma raiz, mas a batata doce sim, é uma raiz, tá? Só para vocês entenderem então, raiz tuberosa é uma raiz que armazena amido. Isso, acabou de ver aqui a ideia aqui, geralmente não cai muito, mas existem raízes respiratórias, são raízes que são encontradas em mangue. Elas são raízes que elas voltam, elas saem da água, ficam as pontinhas dela na água, onde tem pneumatóforos que conseguem absorver oxigênio da atmosfera, porque senão ela ia morrer. Se a raiz ficar submersa, a raiz pode, né, acabar morrendo. Tem que ter trocas gasosas ali, beleza? Caules. Existem vários tipos de caules, tá? O tronco, que é o caule geralmente das plantas, das árvores que nós conhecemos. O estipe. O que é um caule estipe? É o caule encontrado nas palmeiras, nos coqueiros, porque é um caule único onde só tem folha no ápice dele, no final dele. Nós temos também o colmo. O colmo é o encontrado, por exemplo, na cana-de-açúcar, no bambu, que tem nó entre nó. Você vê que tem essas divisõezinhas aqui, ó, muito específicas. Nós temos o tipo haste, os tubérculos aqui no caso da batata, tal, é um caule a batata inglesa aqui, ó. Tanto é que quando você deixa a batata inglesa muito tempo na geladeira, você vê que forma um broto, né? Porque lá do nó tá formando esse brotinho ali. Tem o caule do tipo rizoma, também é encontrado nas pteridófitas, nas samambaias. Olha, é um caule. O que é um rizoma? É um caule que está deitado, as folhas estão saindo dele. Muitas vezes esse rizoma está até embaixo da terra, mas outras vezes está por cima, tá? Então, o caule é um caule prostrado. E aqui nós temos o bulbo aqui, ó, o caule. Temos o caso aqui, o exemplo da cebola, onde a base da cebola aqui é um caule também, tá? Chamado de bulbo. Beleza, sabendo disso, vamos para os tecidos de condução. Toda planta ela precisa, com exceção das briófitas, que são os musgos, são avasculares, todas as demais possuem vasos condutores. E esses vasos condutores, eles auxiliam no quê? Em transportar a seiva. Pensa, na nossa casa, nós temos os canos, porque nós temos a caixa d'água, mas
para a gente chegar a água na torneira, tem que ter o cano, a tubulação em casa, para sair pelo esgoto e tudo. E a planta ela precisa disso também. Então, nós temos aqui o vasocondutor, o xilema, que ele é construído aqui, ó, também chamado de vasos lenhosos, tá? Lenho. A maior parte do tronco da planta é o xilema, tá? Ele transporta a seiva bruta, que é a água e sais minerais. Já o floema, ele transporta, também chamado de vasos liberianos ou vasos liberosos, ele transporta aqui, ó, a seiva elaborada, que é a água e o açúcar. Então, como assim, professor? Bom, o xilema, ele vai pegar a água da raiz, a raiz vai puxar, e vai pelo xilema chegar até as folhas. Chegando às folhas, na folha acontece o processo de fotossíntese. Nesse processo de fotossíntese, ali na folha, lá nos cloroplastos, acontece a produção de açúcar, lembra lá? O açúcar, a glicose. E esse açúcar, ele vai sair da folha, ele vai descer da folha para outras partes da planta, porque a planta precisa, a raiz precisa de açúcar também. Lembra que eu falei das raízes tuberosas? Chega açúcar lá. Ou seja, esse açúcar que estava lá na folha foi lá para lá na raiz também. Então, para crescer novos galhos, precisa de açúcar. Então, como esse açúcar da folha vai para outras partes da planta? Justamente através desse vaso, do floema. Por isso que muitas vezes falam que o xilema, ele é unidirecional, ele só vai para cima. Ou seja, da raiz em direção ao ápice. E o floema, ele pode descer, né, das folhas para a raiz, ou pode subir também. Pode subir, professor, é bidirecional? Pode, porque imagina, a mandioca, a cenoura, a planta não faz aquilo ali porque ela é boazinha, ela quer te alimentar. E sim porque se faltar alimento para ela, ela vai utilizar aquela reserva da raiz dela para crescer novas estruturas. Por isso a importância desse armazenamento para ela, tá? Então o xilema, o floema, pode ser bidirecional, pode descer açúcar ou pode subir açúcar também, caso a planta necessite. O normal é só descer, mas se a planta passa por um estresse, pode levar açúcar para cima também. Aqui mostrando alguns tecidos adultos da planta. Eu vou falando aqui, vocês vão olhando na imagem ao lado, olha. Nós temos a epiderme é um tecido vivo, olha, da planta aqui, ó, tá? E o suber é uma parte morta, tá? Muitas vezes a planta aqui, ó, por fora, ela apresenta aquela casca grossa. Isso é muito comum das plantas de cerrado, né? Ela tem aquela casca espessa que você aperta assim, até sai. Aquilo é o suber, tá? É a proteção. Geralmente até protege as árvores do cerrado contra o fogo, uma proteção térmica. E para a planta também, tá? Nós temos também tecido de sustentação, ou seja, que sustenta a planta. Esses tecidos de sustentação aqui, nós temos o colênquima, que olha aqui o colênquima, olha. Ele dá uma sustentação para galhos, sabe aqueles galhos mais herbáceos, verdezinhos, assim, que você consegue até dobrar eles? Esse aqui é responsável pelo colênquima, ele sustenta, mas ele é flexível. Já o esclerênquima é um tecido morto. Esse esclerênquima ele é encontrado em casca de caroço, em caroços mesmo. Imagina caroço da azeitona. Esse esclerênquima é muito duro, é muito rígido, porque é um tecido morto, tá? Tem muita lignina nele, muita lignina impregnada nesse tecido. O tecido aqui de condução, olha, então, a planta tem tecido de sustentação, de revestimento, e o de condução que a gente viu, né, o xilema, transporta seiva bruta, que é um tecido morto, o xilema é tecido morto, e o floema é um tecido vivo que transporta água e sais minerais, as células são vivas. E nós temos aqui os parênquimas também, ou chamados de tecidos de preenchimento. Esses parênquimas, pessoal, é muito interessante aqui mostrar para vocês, olha, eles podem ser de vários tipos. Nós podemos ter aqui, ó, o parênquima de fotossíntese, então, lá na folha, tem as células ali, mas vai ter um momento que a célula precisa ser preenchida, o espaço ali da folha precisa ser preenchido com células. E vai ser preenchido com qual tipo de célula? Se não for lá, tem células lá, que tem os vasos condutores, células do tecido, células da epiderme, mas e por dentro? Que vai preencher com o quê? Justamente com tecido de parênquima. Parênquima, então, lembra que são tecidos de revestimento. Esses tecidos de revestimento aqui, de preenchimento, podem ser fotossíntese, ou seja, de fotossintéticos, também chamado de parênquima clorofiliano, clorênquima, tá? Ou parênquima assimilador, também pode ser chamado. É o parênquima da folha, são células ali na folha que estão preenchendo, que fazem fotossíntese, elas têm cloroplasto nelas. E também podem ser os parênquimas de armazenamento, ou seja, são células que vão armazenar.
Quando eu falo que é um parênquima aerífero, são células que estão armazenando ar. Onde eu encontro isso, professor? Em plantas aquáticas. Por exemplo, Vitória regia, como ela fica flutuando? É porque ela tem células, tecidos lá, células de parênquima, onde contém ar dentro, por isso que ela flutua, ok? Parênquima aerífero são encontradas em células de plantas, geralmente aquáticas. Parênquima aquífero. Professor, onde eu encontro plantas com parênquima aquífero? São os caules chamados de cladódios. O que são caules aí? Lá são, lembra lá da palma, do cacto. Ele não armazena água, né? Por causa de período, vive muito em períodos de seca. Todas plantas que armazenam água, reserva de água, ela tem o parênquima aquífero, são células que armazenam água. Ah, e o parênquima amilífero, são células que armazenam amido. Nós acabamos de ver, por exemplo, as raízes tuberosas armazenam amido. Então, é um parênquima amilífero, ok? Está armazenando lá a batata, a cenoura, a beterraba, parênquima amilífero, está armazenando amido, tá? E o parênquima de preenchimento. É um parênquima que são células ali que só estão preenchendo, elas não estão executando nenhuma função além do preenchimento, elas não têm nenhuma especialização. Rápido, né? É assim que eu gosto, é rápido. Olha aqui, existe uma técnica que é utilizada, que é a técnica de anelamento. O que é o anelamento? Quando a gente tem uma planta aqui, a gente faz o corte aqui nela, olha, tirando aqui o subre, aqui a periderme, que é a casca, a gente tem que saber que a parte depois da casca mais externa da planta é o floema. Tem o floema e a parte mais interna é o xilema. Então, a parte mais interna medular ali, ó, o cerne também, o xilema mais antigo, é a parte que vai transportar a seiva bruta. E a parte mais externa é o floema, onde vai transportar a seiva elaborada. Então, existe essa técnica de anelamento. Como que é assim, professor? Olha, eu só tiro um pedaço até chegar no floema. Então, eu estou tirando aqui, olha, nessa parte aqui, o floema. O xilema está continuando, ou seja, tem água subindo aqui. A água continua subindo e continua nutrindo aqui as folhas, ok? A água continua. Porém, o que acontece? Quando essas plantas aqui, a folha precisa de água para fazer fotossíntese. Beleza, tá subindo água pelo xilema. Mas esse açúcar aqui que a planta faz durante a fotossíntese, ele acaba sendo usado pela raiz. A raiz precisa fazer respiração celular para se desenvolver, para até conseguir absorver. Mas o que acontece? Quando o floema vai descer aqui, a água com sais, com açúcares aqui, ó, ela não consegue passar, porque nós tiramos o floema dela, fica interrompido. Aí, ó, acumula uma seiva elaborada aqui. Ou seja, a planta morre, porque as raízes vão morrer, não vai chegar açúcar para a raiz e a planta morre. Mas tem uma técnica que eles fazem isso num galho. Se eu fizer isso só nesse galho aqui, olha, bem nessa parte que eu estou desenhando aqui, só nesse galho aqui, o que acontece? Eu tenho uma maçã pendurada aqui. Se vai ficar acumulado aqui, eu acabo deixando meus frutos mais adocicados. Porque como vai ficar parado aqui, ó, ele pode voltar e aí fica mais açúcar no meu fruto. Agora, se eu fizer no meio da planta, no caule principal da planta, eu mato ela, tá? Isso é técnica de anelamento, ou chamada de técnica de Malpighi. Anelamento de Malpighi, tá? Ou anel de Malpighi, mesma coisa. Estômatos. Agora, vamos lá. Então, na folha, nós temos poros, certo? Onde nós transpiramos. As folhas também possuem estômatos. São aberturas nelas que elas liberam água para o meio, tá? Então, assim, geralmente esses estômatos ficam na parte abaxial, ou seja, na parte de baixo da folha. Por quê? O sol está batendo aqui, ela perderia muita água se ficasse os estômatos aqui em cima. Então, fica na parte de baixo para ela evitar a perda de água. A planta não pode se dar o luxo de perder muita água também. Isso também depende do ambiente. Plantas da Amazônia, que tem muita água lá no solo disponível, opa, elas amam jogar água para fora. Então, essa evapotranspiração das plantas aqui depende de vários fatores, da intensidade luminosa. Por exemplo, os estômatos, eles se abrem quando eles percebem, opa, tem muita luz, então eu vou abrir. Tem muita luz e muita disponibilidade de água, eu vou abrir. Tem muita luz, mas tem pouca água no solo, a planta percebe, opa, eu vou deixar fechado, porque senão eu vou morrer, tá? Então, isso serve muito bem, porque essa evapotranspiração que faz com que haja a sucção da seiva bruta.
Ou seja, a água que é puxada da raiz, ela tem uma força dessa sucção, dessa evaporação. Então, enquanto a água está saindo do estômago, a água está sendo absorvida. Então, absorção, evaporação. Essa transpiração força a raiz a puxar a água, não fica ar dentro dos vasos. Puxa ar, puxa água, tá? Então, isso é transpiração, tá bom? Lembrando que essas boquinhas aqui, parecendo uma boca, né? A boca seria aqui as células guardas e o buraquinho seria o ostilo. Então, imagina, ó, quando as células guardas estão cheias, ó, aqui, ó, tô cheia, forma o ostilo. É perigoso você tirar print e fazer figurinha de mim ainda depois. E se ela tá assim, ó, boca fechada, significa que as células guardas estão vazias, significa que elas não estão túrgidas, né? Significa que ela está fechada. Então, à noite, ela vai fazer o quê? Fecha, tá? Beleza? E aí, muito disso aqui, dessa transpiração, árvores da Amazônia, elas transpiram muito. Colocam toneladas de água, de metros cúbicos de água para a atmosfera. E essa água que é produzida lá na Amazônia, por exemplo, ela forma uma grande quantidade de nuvens. E essas nuvens são trazidas pelo continente e chegam até, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. Teve uma questão aqui da OABB, acho que em 2018, que falava o seguinte: qual a interferência da evapotranspiração na Amazônia e qual a influência dela, qual a relação dela com as alternativas abaixo? Daí tinha a única alternativa correta era com a agricultura do centro-oeste. Ou seja, chove aqui no centro-oeste, aqui na nossa soja, na nossa cana-de-açúcar, porque a chuva é trazida desses rios voadores, essas nuvens que estão carregadas da Amazônia até o continente inteiro nosso. Tá? Isso é muito importante, são chamados rios voadores ou rios aéreos. Eles regulam o regime de chuva. Por isso que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas a Amazônia ela regula o regime de chuvas do Brasil, tá? E de muitos outros países, tá? Da América aqui. Beleza, então vamos agora para a zoologia, gente. Zoologia, partiu. Ó, aqui nós temos todos os grupos de animais encontrados aqui, todos os filos. E nós encontramos aqui, olha, os poríferos, que são as esponjas. Esses poríferos, lembrando que eles não possuem tecidos, tá? Todos os animais aqui, ó, são pluricelulares, tem mais de uma célula. Os poríferos não têm tecidos, eles não chegam na fase lá de chega só até na fase, não passam da fase de blastulação lá, tá? Só chega até a mórula. Então, eles não produzem tecidos. Os quinidários, que estão representando aqui das águas vivas aqui, são diblásticos, ou seja, eles só têm 2 folhetos embrionários, tá? A ectoderme e endoderme, tá? Agora, os animais com tecidos diferenciados, todos os restantes aqui, ó, são triblásticos. O que são triblásticos? Possuem os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Aqui nós temos os plateumintos, que são representantes aqui das planárias, das tênias aqui. As planárias são de vida livre, as tênias são parasitas, e os plateumintos, o que tem que saber deles? Que eles são acelomados, lembra de plat? Ele bateu no chão, ficou, olha, achatadíssimo. Não tem celoma, ele é acelomado, não tem cavidade corporal. Depois deles, nós temos os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. Ou seja, esse verme aqui já não é achatado, não é o plateuminto, é o cilíndrico. É lombriga, o Ascaris lumbricoides, são parasitas também. Nós temos outro, o Oxiurus também. Nós temos vários outros desse aqui, nemateumintos, né, ou nematóides. Os nemateumintos, é importante saber dele que eles são pseudocelomados. Por que pseudocelomados? Porque ele tem uma falsa cavidade, porque a cavidade interna deles não é revestida completamente por mesoderme. Tem partes que é por endoderme, então a gente fala que é uma falsa cavidade, tá? Moluscos. Os moluscos aqui entra aqui, ó, lula, polvo, tá? Entra os caracóis, os caramujos. Eles não são segmentados, ou seja, o corpo deles não é divididinho. Nós temos também aqui, ó, os anelídeos, né, que são chamados até de vermes segmentados. Os anelídeos entram como vermes também, porque são vermiformes, o formato dele. E aí nós temos as minhocas, as minhocas, sanguessugas, os poliquetos, que são diferenciados pela quantidade de cerdas. Oligoqueto, tipo minhoca, tem poucas cerdas. Poliqueta, que vive em ambientes aquáticos, tem muitas cerdas, vários. E os aquetas vêm dos ovos, dos irudinhos, que são as sanguessugas, tá? Porque não tem pelos. Isso que classifica dentro dos anelídeos aqui. Lembrando que os anelídeos são muito importantes
para a agricultura pela produção de humus, né? Liberam compostos nitrogenados no solo, então auxilia. Além disso, a movimentação que eles fazem auxilia na aeração do solo, deixa o solo mais fofinho para a agricultura. E aí nós temos também um grupo dos artrópodes, o artrópoda aqui, que entra todos os insetos. Lembrando que os insetos, eles conquistaram quase todos os ambientes. Ar, porque ele tem asa, eles conquistaram, tem insetos artrópodes de ambiente aquático, tem artrópodes de ambiente terrestre. Então, é um dos filos mais abundantes no planeta. Eles conseguiram conquistar diversos ambientes. Então, eles têm pernas articuladas, ó. Podes vem de patas, artro de articulações, tem patas articuladas. E aí nós temos os equinodermos, que são as estrelas, pepino do mar também, tudo que é do mar, que fala de uma estrela do mar, pepino do mar, tinha o pepino do mar, não falei? Pepino do mar, estrela do mar, ouriço do mar, tudo que estiver finalizando do mar aqui são equinodermos, tá? Ele tem um sistema ambulacral, que é o sistema de excreção dele também, e auxilia o esqueleto hidrostático, que auxilia pezinhos ambulacrais também, que são estruturas que auxiliam a locomoção deles, tá? E os cordados. Os cordados são todos aqueles que apresentam, né, a notocorda. Essa notocorda vai dar origem à coluna vertebral. Lembrando que existem animais aqui, o grupo, que são deuterostomados ou deuterostômios, que é o grupo equinodermos, e todos os cordados, que são os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos que têm coluna vertebral. São deuterostômios. O que significa deuterostômios? É que a boca, na formação lá embriológica, a boca é formada, o ânus é formado antes da boca. A boca é formada depois, pelo orifício, aquele blastóporo origina o ânus. Já em todos os demais, aqui, no caso aqui, eles são aqui, olha, protostômios. Por que protostômios? Porque a boca aqui, nesse caso aqui, né? Porque a boca é formada, os invertebrados, a boca é formada primeiro e depois forma-se o ânus, tá? Eu vou mostrar agora umas características principais dos cordados para vocês. Opa! Aqui a gente já comentou aqui, ó, sobre o porífero. Não tem tecido, né? São as esponjas, são assimétricos, tem o corpo com sistema aquífero, lá os coanócitos que são flagelados, que vibram a água para a água entrar, para ele filtrar, né? Um animal filtrador, um animal césseo, fica fixo. Aqui dos moluscos, aqui, ó, o corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral, né? Eles são bilaterais, divisão ao meio. Corpo mole, o esqueleto calcário. No caso dos caramujos aqui, eles apresentam conchas, e essa concha é produzida aqui pelo manto, tá? Inclusive tem as pérolas também lá. Os quinidários aqui, ó, são as águas vivas, as anêmonas. São animais, podem ter aqui, ó, vida livre ou ser césseo também, tá? Aqui, ó, os quinidários, os nematocistos, né? Eles apresentam aqueles quinidócitos que liberam aquela toxina, os nematocistos, tá? O líquido urticante, os plateuminos, que eles possuem ocelos, né? Estruturas fotorreceptoras, podem ser parasitas. Nematóide aqui, a lombriga e tal. A gente sabe algumas doenças que eles causam, depois vocês olham. Peixes, aqui agora a gente vai falar dos cordados. Os peixes, eles têm aqui, olha, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, né? Os peixes cartilaginosos aqui são os condrictes, que são os tubarões, as arraias, né? Os peixes ósseos que têm o esqueleto ósseo. Eles possuem uma linha lateral. A linha lateral para que serve? Para uma função sensorial, tá? Uma linha que percebe a movimentação da água, por exemplo. A circulação é simples, completa e fechada, então o sangue passa por vasos, lembrando que o coração dos peixes tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo, tá? Respiração é pelas brânquias, beleza? E a excreção, os peixes cartilaginosos, como os tubarões e as arraias, eles liberam ureia, já os peixes ósseos liberam amônia. E os peixes ósseos possuem também a bexiga natatória, que controla a flutuabilidade deles. Os anfíbios aqui, ó, nós temos a classe dos urodelos, né, que são as salamandras e os tritões. Os anuros, que são sem cauda, são aqui os sapos, rãs e pererecas, tá? Eles têm a respiração pulmonar. Além disso, como a pulmonar não é tão eficiente, ele tem a cutânea, tá bom? Então, respiração cutânea pela pele, por isso não pode jogar sal no sapo, ele morre. Branquial, quando é o girino, quando ele está na fase larval aquática lá, ele parece um peixinho, então ele tem respiração branquial ainda, não é cutânea nem isso.
Reprodução. São dioicos, ou seja, tem macho e fêmea. Eles têm um ritual de acasalamento, é o corte, o chamado de amplexo, onde o macho ele massageia o dorso da fêmea e a fêmea libera os óvulos. O macho também libera os óvulos e essa fecundação acontece fora do corpo deles. Então, é uma fecundação externa, acontece na água. E eles são ovolíparos, ou seja, porque liberam esses óvulos maduros lá, que se misturam. E o desenvolvimento é indireto, porque tem uma larva, né? Tem o girino, não vai vir um sapinho. Répteis. Os répteis, lembrando que tanto peixe quanto anfíbios também são ectotérmicos ou pecilotérmicos, ou seja, a temperatura corporal deles varia de acordo com o ambiente. Répteis também são animais pecilotérmicos ou ectotérmicos, a temperatura varia de acordo com o ambiente, por isso que os sapos ficam, ou o jacaré fica com a boca aberta lá. A fecundação, a reprodução é interna, a fecundação, o macho tem um pênis que fecunda a fêmea. A pele é muito grossa, então o que caracteriza os répteis? Primeiro, o surgimento do ovo. O ovo, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, porque o ovo não surgiu nas aves, o ovo surgiu nos répteis. Então, o ovo é a novidade evolutiva dos répteis, tá? Ovíparos, então, o ovo aqui, que auxilia aqui a proteção do embrião, que nutre o embrião. Tem uma pele muito queratinizada, diferente dos anfíbios que tem a pele fina e delgada. Aqui não, os répteis têm uma pele muito grossa, bem seca. Então, eles conseguiram conquistar o ambiente terrestre. As aves aqui, tanto as aves como os mamíferos são endotérmicos, ou seja, eles são ou homeotérmicos, conseguem produzir, mantém a temperatura corporal, tá? O esqueleto são ossos pneumáticos, são ossos cheios de cavidade para ajudar a flutuação. Elas não possuem bexiga, porque bexiga armazena água e vai armazenar água, vai deixar ela mais pesada, então elas não têm, por isso que elas excretam já diretamente aquela pasta, que é ácido úrico, as aves excretam ácido úrico. Tem bico adaptado para o alimento, diferentes aves, né? A excreção é ácido úrico, a reprodução, elas são ovíparas, né? Botam ovos, fecundação é interna, o macho tem um pênis que penetra na fêmea, e o desenvolvimento é direto, já nasce o ovinho com o mini passarinho lá. Sistema digestório completo, algumas aves apresentam também, glândula uropigiana, que ela produz óleo, por isso que vocês veem o pato lá bicando a cauda lá e passando nas penas, para proteção lá e para impermeabilizar as penas deles. Os mamíferos, nós temos glândulas sebáceas, outra característica que caracteriza os mamíferos, presença de diafragma, esse músculo aqui da respiração. Sistema digestório completo, a reprodução a gente sabe que é fecundação interna, tá? A pele é queratinizada, mas não tão grossa. Nós excretamos ureia, tá? Respiração pulmonar, né? Pelos alvéolos. Nós temos os placentários, no caso aqui os carnívoros, roedores, nós, né? Os marsupiais, que são os cangurus, coalos, o gambá, que é um marsúpio, tem uma bolsa onde os filhotes terminam o desenvolvimento. E os monotremados, que são os únicos mamíferos que botam ovos, né? Ornitorrinco e equidna. Agora, ecologia, para a gente finalizar. Nós temos aqui, vocês têm que saber esses níveis hierárquicos, tá? Nem vou falar aqui, vocês têm que saber todos eles, a sequência. A diferença de nicho ecológico para habitat. Habitat é o lugar onde a espécie habita, onde ela mora, e o nicho é o que ela faz. Então, quando eu tenho dois animais que moram no mesmo local, onça e capivara, eles têm o mesmo habitat, mas têm nichos ecológicos diferentes, porque a capivara come planta e a onça come animais, carne. Ou seja, tem nichos ecológicos, não estão conflitando. Agora, quando tem dois animais, diferentes espécies, que eles têm o mesmo nicho ecológico, ou seja, se alimentam da mesma coisa, isso aqui gera uma competição, tá? A gente fala de exclusão competitiva, porque tem dois animais usando o mesmo nicho ecológico, gera essa competição. Relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas, quando acontecem entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, quando acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Intraespecíficas podem ser harmônicas, ou seja, que são benéficas. A colônia lá. A colônia a gente pode representar uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias, ou até mesmo também, um exemplo muito claro, é a da caravela portuguesa, que cada célula ali tem uma função específica para auxiliar em conjunto, mas elas estão unidas, tá? A sociedade, um exemplo aqui dessa relação intraespecífica de sociedade é o caso das formigas, né? As formigas vivem em sociedade. Nós temos lá as soldados, a formiga, no caso, os cupins também vivem em sociedade. E as desarmônicas são o canibalismo. O canibalismo é quando um indivíduo de uma espécie se alimenta dele mesmo. O caso é o louva-a-Deus, a fêmea come a cabeça do macho.
Competição é quando dois leões, por exemplo, ou seja, da mesma espécie, estão competindo por uma fêmea. Na competição, sempre os dois saem prejudicados, tá? A gente fala que, professor, mas não ganhou? Não, mas os dois saem prejudicados porque saem machucados, gastam energia. E agora nas relações interespecíficas, ou seja, relações entre indivíduos de espécies diferentes. Na harmônica aqui, ou seja, que pelo menos um deles tem benefício, nós temos o mutualismo. O mutualismo, ele pode ser facultativo quando eu tenho um passarinho que está comendo o carrapato de uma capivara. Isso é mutualismo, ambos estão se beneficiando. O passarinho está sendo beneficiado porque está comendo o carrapato, está enchendo o bucho, e a capivara está sendo beneficiada porque está tirando o carrapato dela. Então a gente fala que isso é mutualismo, ambos estão se beneficiando. Agora o mutualismo também pode ser obrigatório. Quando? Quando, por exemplo, tem o caso dos líquens. Líquen é uma associação de alga mais fungo. Obrigatoriamente eles têm que viver em simbiose, têm que estar juntos, se separar, morrem os dois. Comensalismo é um caso de interesse específico. O caso mais clássico é o do tubarão e das rêmoras. O tubarão, quando vai comer, ele acaba destroçando, deixa restos de comida para as rêmoras. As rêmoras acabam aproveitando a sobra do tubarão. Ou seja, é uma relação positiva para a rêmora, porque ela está se dando bem, e relação zero para o tubarão, é neutro para o tubarão. É meu resto mesmo, pode comer. Tá? É uma relação mais zero. Agora, as desarmônicas. As desarmônicas, nós temos aqui o caso do amensalismo. Esse amensalismo é quando um ser vivo ele impede o crescimento de outro. Isso a gente tem um exemplo da maré vermelha. A maré vermelha, quando ela libera, as algas liberam toxinas, acabam matando outros animais ali, que estão próximos ali, peixes, crustáceos. Tá? Outra, tem a competição também entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Ou dois animais de espécies diferentes competindo por alimento, por exemplo, uma hiena competindo com uma leoa, o alimento, ali na hora, querendo roubar o alimento da outra. Parasitismo é o caso de um carrapato. O carrapato parasitou, eu sou parasitado, e o carrapato, exemplo de vermes também, a tênia. Predatismo é quando um animal preda o outro. O leão comendo a capivara, a onça comendo a capivara, o jacaré comendo a capivara. Isso é predação, uma relação positiva para um e negativa para o que morre. Sucessão ecológica. Sucessão ecológica, nós sabemos que todo ser vivo, a vida, ela sempre vai dar um jeito de recomeçar. Então, a sucessão ecológica são as etapas de formação da vegetação, por exemplo. Então, aqui, da sucessão ecológica, aqui, ela pode ser primária. Quando é primária? Quando estava num ambiente que não tinha vida. Por exemplo, areia na praia, não tinha nenhuma vida e começa a surgir as primeiras vidas. Ou secundária, quando já existia vida, foi desmatado e aí começou a surgir nova vida. Tá? Então, dá uma olhada aqui. A primeira etapa é a ecese, onde tem organismos pioneiros. Geralmente, esses organismos pioneiros são os líquens, tá? E depois as briófitas, e vai aumentando a complexidade. Aqui na série, que é a etapa intermediária, vai começar a formar mato, gramíneas, arbustos, até chegar no clímax. O clímax demora muito tempo, onde chega lá as árvores grandes e já tem uma grande quantidade de animais ali, uma cadeia alimentar inteira ali. Tá? O clímax é o máximo, é o ápice. Cadeia alimentar, o que é importante lembrar? Sempre a maior quantidade de energia está no produtor, porque a energia vem da energia química do Sol. Então, à medida que a energia vai sendo repassada para a cadeia, a energia vai diminuindo. Então, se perguntasse quem tem mais energia, o produtor ou essa águia aqui, essa ave? A maior energia vai ter o produtor. Professor, mas ela comeu todos aqui? Não, não importa. Vai ter o produtor e vai ter maior energia, tá? Porque vem do Sol. Tem o conceito de bioacumulação ou biomagnificação. A questão de venenos, de mercúrio, por exemplo, em águas lá. O peixe, bioacumulação. O peixe aqui, 1 ano, tá lá naquela água lá de Brumadinho, lá, 2 anos só tá acumulando. 3 anos, olha, tá com maior quantidade de veneno. Ou seja, tem muito veneno. Agora, biomagnificação é quando esse peixe aqui, ele foi predado por uma ave, por exemplo. Ou seja, tudo que esse peixe bioacumulou aqui nos tecidos dele vai passar para a cadeia alimentar. Então, biomagnificação, está passando pela cadeia alimentar isso aqui. E nós temos também o conceito de biorremediação. Biorremediação aqui, é uma forma ecológica de lidar com contaminação do meio ambiente. Então, assim, tem um poluente lá na água. Eu utilizo uma bactéria para transformar esse poluente em água, biomassa, sais minerais, gás carbônico. Ou seja, eu otimizo esse processo. Beleza? Isso é biorremediação. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitem isso aqui, tá? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com vocês. É bem rápido mesmo, tá?
Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, beleza? Fique com Deus, grande abraço.